Então, terminada a nossa introdução, a nossa situação, né, no conteúdo, a gente entra de vez no que vamos trabalhar principalmente, que são os tipos de radiação. É necessário que vocês saibam que existem inúmeras radiações, certo? Porque se a gente está envolvido delas o tempo todo, não existe só uma, duas ou três, existem dezenas. Mas iremos focar o nosso estudo principalmente em alfa, beta e gama. A de nêutrons a gente vai passar bem superficial, porque ela ainda não é tão utilizada devido à falta de habilidade que o ser humano ainda tem e também por fato de segurança. Então a gente ainda não trabalha tanto com esse tipo de radiação, mas a gente vai passar, vou exemplificar para vocês terem noção que ela existe. Vamos ler o slide. As radiações podem se originar no núcleo, denominadas nucleares, ou na eletrosfera do átomo, ou ainda quando uma radiação interage com o núcleo ou com a eletrosfera. As principais radiações nucleares são alfa, beta, gama e nêutrons. Então aqui, a radiação ela pode ser originária, ou seja, natural do núcleo, ou natural que eu falo assim, sai do núcleo, porque ela pode ser uma coisa da natureza, mas ela pode ser uma coisa que também foi instigada a ter, certo? A gente coloca o átomo em algumas condições e ele emite radiações porque a gente botou numa condição ideal, ok? E esses átomos também, eles podem ser essa radiação pode ser ainda a partir da eletrosfera do átomo, ou quando uma radiação atinge um átomo e esse átomo ele libera outro tipo de radiação, certo? Então a gente tem a radiação aí presente e bastante maleável. Mas antes da gente falar um pouco sobre todas essas radiações alfa, beta e gama, a gente precisa definir primeiro de onde surgiu, certo? Como que essas radiações, quem foi que descobriu, o que fez para acontecer. Então, só a nível de curiosidade, eu trouxe para vocês aqui o experimento de Rutherford, que já é um cara que a gente conhece, certo? O Ernest Rutherford, que a gente estudou nos modelos atômicos. Então, vamos lá. O que ele fez? Em 1900, o físico neozelandês Ernest Rutherford realizou um experimento no qual ele colocou uma amostra de polônio em um bloco de chumbo com apenas uma cavidade. O polônio é um material radioativo, assim as suas radiações foram dirigidas por meio de duas placas carregadas eletricamente rumo a uma placa recoberta com sulfeto de zinco, que é fluorescente e emite luminosidade quando é atingido por radiações. Então, mas o que ele fez? Bloco, polônio, nunca vi isso. Vamos observar uma imagem que vai ficar um pouco mais fácil. Então, esqueçam por enquanto a parte do resultado e vamos focar aqui na imagem do que ele fez. Então, ele pegou um bloco de chumbo, certo? Com apenas uma cavidade, apenas uma saída. Então, é como se fosse um cubo de chumbo com apenas uma saída. Lá dentro ele colocou uma amostra de polônio, que já era um elemento químico conhecido da época. E essa radiação desse elemento, ele seria direcionado por duas placas dispostas lateralmente. Uma carregada positiva e a outra carregada negativamente. Só para direcionar, para não fazer com que essa radiação se dispersasse em todo o ambiente. E como o alvo, ou seja, como a superfície que fosse absorver, seria uma tela recoberta com sulfeto de zinco, que quando ela é atingida por um tipo de radiação, ela emite uma ela fica fluorescente. Então, quando essa fluorescência seria ideal para poder identificar onde foi que atingiu a radiação. Quando ele foi analisar essa placa recoberta, ele analisou 3 pontos. Ou seja, alguma radiação que passou direta, uma que foi mais aproximada para o lado positivo da placa e uma que foi aproximada para o lado mais negativo da placa. Então, o que resultou? Ele observou que é mostrado na figura 3 emissões radioativas. Ele denominou de alfa as emissões que eram positivas, pois elas se desviaram no sentido da placa negativa. Então, o que acontece? É aquela coisa. Quando a gente tem mais com mais, que são sinais iguais, eles vão se repelir,
certo? Os opostos se atraem e os diferentes se aproximam. É isso que a gente entende na parte da física. Então, como a placa desse lado é negativa, essa radiação que mais se aproximou do lado negativo, ela tem que ser o quê? Positiva. E essa radiação que se aproximou mais daqui, que é considerada positiva, ele denominou de alfa. As negativas, ou seja, aquelas que se aproximaram da parte positiva do sistema, essa daqui que fez esse caminho, ele chamou de beta, certo? E além disso, o desvio da radiação beta era maior do que o da radiação alfa. Ou a gente consegue ver aqui, ó, a linha aqui do meio, e a gente tem que essa daqui só vem um pouquinho para a esquerda, mas essa daqui vai bastante para a direita. Depois a gente vai ver por que isso acontece. Enquanto isso, a terceira radiação, denominada de gama, não sofreu desvio nenhum, passou em linha reta. Então foi através disso que ele determinou os 3 tipos de radiação que ali existiam. Alfa, com característica positiva, gama, com até então nenhum tipo de carga, porque não houve nenhum tipo de desvio, e beta, com sinal negativo, com característica negativa, por ter se aproximado mais da placa positiva. Então a gente vai trabalhar aqui agora esses 3 tipos de radiação. Vamos começar falando de uma por uma, as principais características, e depois a gente vai fazer uma comparação entre as 3, para ficar mais fácil o entendimento. Vamos ler o slide. A radiação alfa é constituída de 2 prótons e 2 nêutrons que o núcleo perde ao emiti-la. Tem baixo poder de penetração, atravessa alguns centímetros no ar e poucos milímetros no tecido, portanto, não constitui perigo sério como fonte externa de radiação. A radiação que alcança a pele não consegue atravessar a camada superficial. Os feixes de maior energia têm maior penetração e podem causar danos à pele. Porém, a inalação ou ingestão de partículas alfa é muito perigosa. Então, aqui vamos, antes de passar para o próximo slide, vamos pegar as principais informações aqui desse. Primeiro, do que a radiação alfa é constituída? De 2 prótons e 2 nêutrons. Então, se ela é de prótons e nêutrons, ela é uma radiação nuclear, vem do núcleo, porque se o átomo perde 2 prótons e 2 nêutrons, esses prótons e nêutrons estão localizados onde? No núcleo. Então, é uma radiação nuclear. Outro ponto importante, tem baixo poder de penetração. De todas as 3 que a gente vai ver, a radiação alfa é a que tem mais baixo poder de penetração, não constituindo perigo sério como fonte de radiação externa. Porém, ainda é perigosa, porque a inalação ou ingestão de partículas alfa é muito perigosa. Então é aquela situação, se tem um elemento e ele está emitindo radiação alfa em baixa frequência, em baixa quantidade, não vai oferecer risco, certo? Então, a gente tem que manter muito cuidado. Por quê? Por fato de ele não oferecer uma fonte externa não ser uma fonte perigosa não ser uma perigosa fonte de radiação, quando externamente emitida, não oferece perigo muito alto, ela não deixa de ser nociva ao corpo humano, certo? Se, como forma de emissão externa, ou seja, na pele, ela vai ficar retida ali na camada superficial, na parte de células mortas da nossa pele. Não vai passar para dentro, certo? Do nosso corpo. Mas, se ela for ingerida ou inalada, ela vai meio de dentro para fora. Então, aí ela já vai agir muito mais perigosamente. Aqui a gente tem a representação de como seria uma partícula alfa. Então aqui a gente tem o núcleo, composto de partes positivas, prótons, e partes neutras, que são os nêutrons. E quando esse núcleo ele elimina 2 prótons e 2 nêutrons, a gente considera que é uma partícula alfa, certo? 2 prótons e 2 nêutrons. Lembrando que os compostos químicos a gente representava por um símbolo, o número de massa e o número de prótons, certo? A massa atômica. Aí o que acontece? A radiação alfa é composta de quantos prótons? 2. 1, 2. Então aqui o símbolo de alfa e aqui embaixo a gente tem a quantidade de prótons, certo? Que é
2. Aqui em cima a gente tem a massa. Por que que a massa é 4? Porque a massa é o somatório de prótons e nêutrons. Então, a partícula alfa tem 1, 2, 3, 4. Então, por isso que aqui a gente tem essa representação com o número 4 com relação à massa, certo? Que é a massa dessa radiação. Então, isso aqui é bom vocês anotarem, deixar registrado. Não sei ainda se iremos aprofundar muito nessa parte, mas caso a gente aprofunde, você já tem anotado no caderno. Então, essas são as principais características da partícula alfa. Constituída de 2 prótons e 2 nêutrons, tem baixo poder de penetração, não oferece risco sério como fonte externa de radiação, mas pode ser perigosa quando inalada ou ingerida, certo? Então, essas são as principais características da radiação alfa. Ai, meu Deus. A segunda que a gente tem é a radiação beta. Essa radiação é constituída de partículas leves com carga elétrica negativa, semelhante a elétrons. Visto que a massa de um elétron é muito menor que a massa do próton ou a massa do nêutron, considera-se que a massa da partícula beta é desprezível. É por isso que o seu desvio é maior que o das partículas alfa. Então, se a gente voltar aqui, ó, a gente viu que a massa da partícula alfa é 4, 2 prótons e 2 nêutrons. Mas a da beta é nula, porque ela é semelhante aos elétrons. Então, o que acontece? Pelo fato da partícula beta ser muito mais leve, ela é muito mais fácil de ser atraída, certo? É como se você estivesse puxando uma corda e no fundo dessa corda tivesse 2 pesos, um com 4 quilos e o outro nem 1 quilo. 0 quilos. Qual que você vai puxar mais fácil? Então, aqui tem a menor massa. Então, é a mesma ideia aqui com relação às radiações. Por isso que essa teve um desvio maior, porque a sua massa é desprezível. Os núcleos estáveis tendem a se rearranjar para adquirir estabilidade. Dessa forma, um ou mais de seus nêutrons sofre uma transformação em um próton e um neutrino e um elétron. O próton permanece no núcleo, o neutrino e o elétron, partícula beta, são emitidos pelo núcleo. Bom, aqui é só uma explicação não muito relevante para vocês, mas é a transformação que acontece, certo? Porque o núcleo, como ele está instável, ele vai ter que ser rearranjado. Então, na hora que ele emite uma partícula beta, que no caso tem a característica de elétron, ele vai ter que se arranjar fazendo um tipo de transformação em um próton e um neutrino para poder garantir essa estabilidade. Mas vamos aqui para as principais características da radiação beta. Representada por essa letra B, certo? Que é a letra B grega. E, assim, quando um elemento radioativo emite uma partícula beta, ele se transforma em um isóbaro. Isso é, um elemento com o mesmo número de massa. Pois perdeu um nêutron, mas ganhou um próton. Então, aqui, se perdeu um nêutron, mas ganhou um próton, é porque houve a transformação. E com o número atômico maior em uma unidade. Bom, o que está dizendo o seguinte? Quando elementos químicos emitem partículas betas, a sua massa vai permanecer inalterada. Por isso que o B aqui em cima é 0. Ou seja, porque ele pode eliminar 1, 2, 3, 4, 5 partículas beta, mas a massa final não vai ser alterada. Diferentemente de quando eliminar uma partícula alfa. Porque aqui a gente tem um valor significativo que é 4 e a gente vai ver depois que vai acabar alterando sim a massa resultante. Já com relação ao número atômico, aqui ele está negativo, só que aqui a gente fala que o número atômico ele fica maior em uma unidade. Por quê? Porque vamos supor que isso aqui é um elemento químico. Aí ele perdeu menos uma partícula beta. Aí na hora que ele perde uma partícula beta, a gente tem o menos e o menos aqui. E menos com menos vai ser mais. Então, é como se o elemento químico resultante aqui na frente, a massa seria igual, mas o número atômico seria acrescido de mais 1. Depois que a gente trabalhar uns exercícios, isso aqui vai ficar mais claro. Mas atentem só para as características da radiação beta,
certo? E fazendo uma comparação com a partícula alfa, essa partícula beta, ela tem um poder de penetração maior do que o da partícula alfa, tudo bem? A gente vai ver depois um gráficozinho que vai ficar mais fácil a compreensão. E por último das três, nós temos a radiação gama, que ao contrário das anteriores, a radiação gama não se trata de uma partícula, mas sim de uma radiação eletromagnética semelhante aos raios-x. A radiação gama não possui carga nem massa e por isso não sofreu desvio no experimento de Rutherford. Dentre essas três emissões radioativas naturais, a radiação gama é a mais perigosa. Como não é uma partícula, ela não sofre interferência dos elétrons e dos prótons dos átomos do material e por isso tem um alto poder de penetração. Então o que acontece? Aqui na radiação gama, ela não tem massa e nem ela não vai fazer alteração na massa e nem no número atômico. Por isso que ela é representada só por esse Y aqui no caso grego, certo? E ela não é uma partícula, ela é uma onda eletromagnética. E essa característica dela de ser onda, ela não vai sofrer alteração, não vai sofrer influência de átomos do alvo, certo? Não vai sofrer alteração, então por isso que ela vai conseguir passar direto. Não vai sofrer nenhuma, se a gente, como foi lá no exemplo, colocou carga positiva de um lado, carga negativa do outro. Ela não teve interação com nenhuma das duas, ela passou direto, certo? Aqui, para vocês terem ideia do quanto que a radiação gama ela é perigosa, o tanto que ela possui uma frequência muito alta, aqui tem um espectro do tipo de ondas que a gente tem, certo? Sendo que aqui a gente tem, daqui para cá, para a direita, a gente tem um aumento de energia. Então, ó, nós temos as ondas de rádio, nós temos os micro-ondas, temos o infravermelho, temos a faixa de luz visível, que é o que nossos olhos conseguem enxergar a luz visível. Temos as radiações ultravioletas, temos a radiação X e por lá na frente a gente tem a radiação gama, certo? Ou seja, com uma frequência muito alta, com um poder de penetração altíssimo e bastante perigoso, certo? É capaz de destruir a constituição o arranjo de átomos, a radiação gama. E por último, nós temos as radiação de nêutrons, que são emitidos pelo átomo, não possui carga e por isso tem um alto poder de penetração. Consegue atingir o núcleo de um átomo-alvo, modificando sua natureza, fenômeno conhecido como transmutação. O número de massa do átomo decresce em uma unidade por cada nêutron emitido. É um dos tipos de radiação mais nociva à saúde, porém o seu uso médico ainda é restrito. Ok? Então a radiação de nêutrons é só mais com relação à existência dela, mas a gente não vai aprofundar. Aqui, o poder de penetração de todos esses tipos de radiação que a gente estudou. Então nós temos o alvo aqui, ó, uma folha de papel, o corpo humano, o aço e concreto. E aqui nós temos um átomo, certo? A representação de um átomo, de um núcleo, na verdade um núcleo atômico, em que os elétrons têm essa corzinha mais clara, o prótons tem a cor mais laranja e os nêutrons têm uma cor mais cinza, certo? Então aqui, partículas alfa, 2 prótons e 2 nêutrons. Partícula alfa tem o menor poder de penetração. Então, como a gente pode ver aqui, a partícula alfa ela pode ser barrada, ela pode ser impedida de passar por uma folha de papel, certo? Então, em caso de proteção, a gente só precisa ter uma folha de papel que o nosso corpo, por exemplo, estará protegido. A partícula beta ela tem um pouco mais de penetração. Ela consegue ultrapassar a folha de papel, mas ela não consegue ultrapassar, por exemplo, a camada superficial da nossa pele. Ou seja, ela não consegue atravessar, por exemplo, materiais biológicos com tanta eficácia, certo? Ainda bem. Temos os raios-x, tá de corzinha diferente, porque não se trata de partículas, se trata de ondas. Então, como você pode ver, é representado aqui esse tipo de radiação por onda. A radiação tem um poder de X, tem um poder de penetração maior que a do alfa e maior que a da beta. Consegue passar do papel, consegue ultrapassar o nosso corpo, mas ela é barrada através de uma placa de aço, por exemplo.
Então é por isso que nos laboratórios de radiografia as paredes todas elas têm uma estrutura de aço, certo, em volta, para poder fazer com que a radiação não saia ali daquele ambiente e cause mais danos a seres vivos que estão ali em volta. Tudo bem? Então, como o raio-x consegue ultrapassar a parte biológica do nosso corpo, é uma explicação do porquê que a gente usa os raios-x para fazer exames de imagem intracorporal. Já os raios gamas, como a gente pode ver aqui, é uma onda eletromagnética que consegue ultrapassar o papel, ultrapassar o corpo, ultrapassar o aço, e ela vai ser barrada ali com uma parte de concreto. Como vocês podem ver, essa representação de espessura aqui é ilustrativa, mas vocês podem ver que tem que ser um pouco bem mais grosso do que de aço, certo? Então quer dizer que ela consegue ultrapassar o concreto? Consegue, até certa espessura, ok? E as partículas de nêutron, como a gente pode ver aqui, que é muito mais nociva à saúde, por quê? Porque, olha só, até a forma como que as setas são representadas dá a ideia de um poder muito maior, certo? Do que simplesmente das ondas eletromagnéticas. Então, como vocês podem ver aqui no concreto, essa representação, as partículas de nêutron, elas têm um poder muito maior ainda do que a raios gama.